Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. Seja muito bem-vindo. Quero já te convidar a dar um like, tá? A compartilhar. E hoje nós iremos falar sobre os Nefilins, parte um, tá? A gente vai fazer alguns vídeos sobre, tá? Tem muita coisa legal pra gente descobrir sobre esse tema. E eu quero te perguntar hoje, quem são os Nefilins? Você conhece os Nefilins? Já ouviram falar sobre esses sujeitos, esses gigantes? Bom, Nephilim vem do hebraico Nefal, tá? Que tem a ver com aquele que é caído, né? Caído, ou aquele que caiu, tá? É um termo que ocorre ele 3 vezes, aproximadamente na nossa Bíblia, tá? Lá em Gênesis 4 vai falar sobre eles, em Números 13:33 e também na Septuaginta em Sabedoria 14. Enfim, a Bíblia vai dizendo o texto mais famoso, que é um texto também muito controverso, porque existe aquela doutrina também, existe uma discussão muito grande que a gente já falou em outro vídeo nosso sobre os Benai Elohim, né? Os filhos de Deus com as filhas dos homens. Então, essa discussão, ela continua dentro desse tópico. Então, o Gênesis 6 ele vai ser um texto muito polêmico para uma boa parte dos grandes teóricos, né? Principalmente os da linha da Reforma, partindo de Lutero, de Calvino e vários outros, eles vão ter um negacionismo muito grande sobre esses textos. E eu não sei por que tem tanto problema em se admitir o poder e a eficiência dos anjos, tanto caídos quanto os outros, em se fazer valer muitas coisas que para nós aqui são normais, tá? Mesmo sem base bíblica para isso, a gente constrói uma linha, né? No caso, essas doutrinas vão pegar alguns versículos, algumas argumentações e vão defender, olha, não existe de hipótese nenhuma. Mas aqui nós queremos construir, não negar ninguém, dizer que nós somos o dono da verdade, mas quero sim defender aquilo que toda a antiguidade e uma boa parte dos grandes teólogos defendem sim a existência de gigantes, a existência sim do acontecimento de Gênesis 6, que os Benai Elohim, os filhos de Deus, vieram à Terra e sim tiveram filhos híbridos, tiveram o que a mitologia chama de semideuses, tá? E a história é repleta desses assuntos em todas as civilizações. Então é algo que não dá para negar, simplesmente dizer que não existiu. Tá? Então a gente já elimina logo isso aqui, não é bem dessa forma, tá bom? Então Gênesis 6:4 vai dizendo: naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles deram filhos. Eles foram os heróis do passado, os homens famosos. Tá? E aqui tem alguns grandes teóricos que vão defender que esses homens foram os valentes daquele período, né? Mas não tem nada a ver essa situação, tá bom? Então, Números 33 vai falar disso, vai. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: também vimos gigantes ali, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. A Septuaginta tem uma grande posição, o Iago Martins, Reverendo Nicodemos e vários outros vão tentar atacar, né, a Septuaginta nesse ponto, na questão da tradução do termo, não só eles, mas como vários outros, sobre essa questão da palavra grega que significa literalmente nascido da terra. E as traduções seguintes verteram esse termo para colocar a ideia de gigantes. Então existe sim, mas é porque a Septuaginta pegou o termo e perverteu o termo e tal. Mas isso também é uma teoria. Isso é uma teoria também. Você não pode pegar simplesmente a Septuaginta e jogar para cima. Tá? Já Lutero, como nós estamos falando, traduziu Nefilim como os tiranos, como Luiz Saião e vários outros grandes teólogos gostam de defender essa linha, que é uma teoria que, como nós já falamos, a maioria dos calvinistas e outros reformadores defendem, tá? Que foram homens da linha de Sete, né? Que cruzaram que tiveram filhos, tiveram um cruzamento genético, né, com as filhas de Caim. Enfim, essa ideia de construção, porque esses teóricos defendem uma continuidade em Gênesis 3, Gênesis 4, 5 até o 6. Mas quando você estuda a construção do texto de Gênesis,
você percebe que existem várias escolas, elohistas, javistas, deuteronomistas, e que existem edições ali de tempos e de escolas. Então não se trata ali de um continuismo histórico ali de um capítulo para o outro, não é bem assim, tá? Mas se defendem dessa forma, tá? E claro, né, existe um negacionismo muito grande. Tem um vídeo do Iago mesmo que o negacionismo dele é um negócio que a gente começa a rir, porque pra que negar tanto assim, né? E não consegue provar ao todo. Por quê? Porque existem 32 versículos que falam de gigantes. E você apenas pegar o texto de Gênesis 6 e dizer que não e acabou, não resolve a situação, tá? E já que você nega a existência desse cruzamento genético, né, de anjos com homens, você tem que negar até o fim também que não existiu gigantes, tá? E aí é que tá o problema, porque isso aqui vai gerar uma discussão infinita. O livro de Enoque fala disso também, fala, porque o livro de Enoque, muitos acadêmicos defendem que Gênesis 6, a construção, a edição ou a ampliação desse texto está lá no mito dos vigilantes, em Enoque. Tá? E o livro de Enoque, ele reflete, ele retrata a questão dos sentinelas que tomaram essas mulheres por esposas e geraram gigantes, e os chamados Néfilins, né? E esses gigantes são descritos como guerreiros, corajosos e cruéis ao mesmo tempo. Tá? Então os Néfilins eram gigantes que nasceram da união desses anjos maus com as mulheres nos dias de Noé. Tá? Então se trata desses semideuses. E aqui, claro, né, a Bíblia vai dizer que os filhos do verdadeiro Deus, os Benai Elohim, perceberam, né, a beleza das mulheres na terra, em Gênesis 6:2, e os filhos de Deus abandonaram, na verdade, né, os seus cargos celestiais, como conta Judas, versículo 6, né, as suas grandes autoridades, e vieram à terra para passear, né, para criar essa união desnatural. Gênesis 6:4 a gente fala disso. Os nefilins eram os valentões, né, os gigantes, os tiranos, os que enchiam a terra com violência. E a Bíblia fala deles como os gigantes, né, dos tempos antigos, os gigantes de fama, tá bom? E eles deixaram uma herança de muita violência e medo. Então os anjos, em Gênesis 19:1, Josué 5:13 fala naturalmente que eles tinham o poder de se materializar em corpos humanos. E continuam com esse poder. Ninguém cancelou isso dele. Tanto o anjo quanto o demônio, ele pode se materializar. Tá? O demônio ainda pode muito mais, porque ele ainda incorpora em pessoas, né? Anjos caídos. Mas não esqueça, o demônio é apenas um anjo caído. Mas ele continua sendo anjo e tem poderes ainda. Ele não foi julgado, ele não está preso ainda. Tá? A diferença é que ele ainda invade o ser humano, o corpo dele, e incorpora. E aí ele executa muita maldade, né? O apóstolo Pedro fala também dos espíritos em prisão naquele período de Noé, tá? Ele vai falar disso em 1 Pedro 3,19, tá? E ele fala sobre essas questões e como Deus esperou pacientemente até nos dias de Noé. E Judas 6 fala sobre esses anjos que abandonaram essa posição natural deles. Então os nefilins, esses famosos guerreiros, esses semideuses que contém na literatura antiga de todos os povos, tá? Sejam os filhos dos anjos, são os seres híbridos que conduziram a antiguidade. Então esses filhos dos anjos aí com mulheres, e as culturas mundiais vão admitir isso. Por exemplo, toda a literatura antiga que vai falar dos Nazcas, dos Incas, dos Astecas, dos Sumérios, dos chineses, dos Anunnakis, né, que são alinhados ali com a questão dos sumérios, os celtas, os egípcios, toda aquela cultura do mundo antigo, os gregos, os romanos. Tanto é que a mitologia grega e romana, ela é muito ainda viva até hoje, né, nos desenhos, nos filmes. E a gente, os semideuses, todo mundo conhece algo sobre isso. Todo mundo já assistiu algum filme da Marvel, algum desenho hollywoodiano que retrata essas questões. Então, essas histórias, elas têm um fundo, um contexto de verdade, que retrata o tempo antigo, a antiguidade, tá? E aqui em Enoque capítulo 6, 7, ele vai trazer algumas verdades. Ele vai colocar o nome ainda dos chefes desses anjos, esses sentinelas. Ele vai dizer no capítulo 6 sobre a queda dos anjos,
E ele coloca o nome dos seus chefes, né? Senjasa, superior a todos eles, Ayaraquiba, Ramiel, Cocabiel, vários outros. Depois no capítulo 7 ele fala da questão do caos, que todos estes que tomaram as mulheres, cada um escolheu para si, então começaram a frequentá-las e profaná-las com elas. E eles ensinaram bruxaria, exorcismo, feitiços, e se familiarizaram, ensinaram sobre as ervas e sobre as raízes, tudo que existia de natural na terra, que as pessoas hoje fazem feitiços e coisas ruins. Tá? E a versículo 2 diz: eles engravidaram e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens, e quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra eles e começaram a devorá-las. E também começaram a atacar os pássaros, animais selvagens, os répteis, os peixes, rasgando com os dentes suas carnes e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. E aí a gente tira dessa literatura e volta para a literatura, né, que nós chamamos de inspirada por Deus, canônica, o Gênesis 6, né? O Espírito do Senhor não quis mais contender com o homem, ele volta. E aqui a gente vê que a maldade sobe como um cheiro desagradável para Deus, e Deus, ó, vou dar um baixo nessa terra. E é aqui que começa o processo. E capítulo 8 de Enoque eu gosto de citar, porque ele te dá um detalhe do Gênesis 6. Olha o que ele vai dizer, olha: e Azazel ensinou os homens a confecção de espada, faca, escudo e armadura, tudo para matar, fazer guerra, tá? Abrindo seus olhos para os metais e para a maneira de trabalhar. Então olha quem ensinou o homem a fazer esse tipo de coisa, tá? Vieram depois os braceletes, os adornos diversos, o uso dos cosméticos, embelezamento das pálpebras e toda sorte de pedra preciosa e de artes de tinta. E assim graçava a grande impiedade, eles promoviam prostituição, conduziam os excessos, eram corruptos em todos os sentidos. Senjasa ensinava os esconjuros e as porções de feitiço, armados a dissimulação e esconjuros, Baraquigel, a astrologia, Cocabel, a ciência das constelações, Ezequiel, observação das nuvens, Araquiel, os sinais da terra, Samziel, o sinal do sol, e Sariel, as frases da lua. Então tudo que você pensar sobre magia, sobre astrologia, astronomia e toda a arte de ciência, tá, ligados a questões de fazer o mal, de promover o mal, a magia negra e a conexão e a junção de elementos para se promover algo de ruim, foram essas entidades, esses anjos que ensinaram. E isso é muito claro, isso é muito vivo, por exemplo, nas religiões. Você tem, por exemplo, quando você fala assim, na mitologia grega, né? Olha, tem Zeus, mas tem o irmão dele, que é o cara que toma conta das águas, tem o cara do submundo. Nas outras religiões, as afro-brasileiras também, tem a entidade das águas, tem a entidade da floresta, ou da cachoeira, do não sei o que, do não sei o que. Todos esses têm um nome, mas esses nomes são atualizados, são modernos de alguma forma, né? Mas se você analisar, foram de mitos e coisas dos tempos passados, e que quando essas entidades vieram para a Terra, tá? Eles se assumiram como valentes, tá? E os Nefilim são filhos desses. Tá bom? Então, dentro desse contexto, a gente vê esse relato, o livro de Enoque dá detalhes sobre esses pontos. É bom dizer, o livro de Enoque não é canônico, tudo bem, mas ele é histórico, na linha acadêmica, na teologia acadêmica, ele é muito respeitado, ele tem uma construção apocalíptica muito importante, tá? Então, de valor histórico, conhecimento, você tem muita coisa. É um livro que é do século 3 a século 1 a.C., então ele tem muito respeito, tá? Diante da sociedade. E ele só vai, na verdade, somar. O livro dos Jubileus também fala sobre isso. Então, quando nós analisamos toda essa estrutura, você percebe que todo jogo de sorte, de azar, de estrelas, todas as questões de movimentos da lua, de movimentos e misturas, né, com essas questões de magia, e tudo que não presta foi ensinado por esses sujeitos. Tá? E ensinaram a seus filhos os Néfilins. E os Néfilins eram gigantes, eram homens extremamente fortes e extremamente inteligentes, porque os anjos ensinaram eles a conquistar, a guerrear, a matar, a dominar.
E aqui você percebe que Deus resolve dar um fim à terra, chama Noé, o homem justo, tá? E dentro desse contexto é bom dizer também que a história de Noé não é apenas exclusivamente bíblica. Você tem o conto de Gilgamesh também, que vai falar disso lá entre os sumérios, acadianos e companhia. Então você tem isso nas outras literaturas universais mundiais. Existe um homem, sim, que foi salvo de um grande dilúvio, sim. Mas também o que se conta, porque a gente percebe isso lendo a Bíblia depois, é que não foram todos que morreram. Não foi só Noé que sobreviveu. Tá? Porque você vai perceber que os gigantes eles se perpetuam até a época de Davi. E aqui a gente vai ver muita passagem sobre isso, tá? E claro, nós vamos citar cada ponto desse, e eu quero que vocês entendam que a Bíblia está mentindo, não. Apenas ali você tem uma construção do texto a partir de quem editou, um ser humano que editou aquele texto ali de Noé, tá bom? Mas existem sim outros gigantes que permaneceram. Teve gente que se salvou nesse processo, tá? Então você vai perceber aqui que tem algo a mais, tá bom? Então, 2 Pedro 2, 4, 5, 9 também vai dizer assim, olha, porque Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e entregou nos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, tá? Então, aqui a palavra inferno, já no livro de Pedro, tá? Lançou-os no inferno é uma palavra no grego, né, que tem a ver com tártaro, que significa lançado no Tártaros. O Bullinger vai dizer que essa palavra grega tártaros não é aplicada mais em lado nenhum ou de outra forma na Septuaginta. A Septuaginta coloca ela como lugar de submundo, tá? Um lugar onde eram prisioneiros. Quem eram os prisioneiros? Os titãs, os gigantes. Esse era o submundo do Tártaros, no qual na mitologia grega Zeus prendiam esses gigantes, esses titãs. Então, esses aqui que está relacionado o texto de 2 Pedro, tá? É sobre esse Tártaros aqui, não é o inferno normal, tá bom? E esse lugar obscuro é um lugar onde esses anjos estão aguardando, que Judas 6 e 7 vai falar sobre isso, que eles estão reservados em prisões eternas na escuridão, lá no Tártaros, aguardando o juízo final, o juízo do grande dia. E qual foi o crime desses anjos? Formarem gigantes, cruzamento genético, tá? Então não dá para você simplesmente negar toda a história, dizer que os anjos não vieram à Terra, dizer que não existiram gigantes e que esses caras foram apenas valentões, homens fortes. Não dá, não dá. Vou construir, porque eu não sei por que se nega tanto essas questões. Não entendo tanto negacionismo, não vejo que vai diminuir em nada a fé de ninguém. Mas enfim, cada um defenda, né? Aquilo que lhe apraz. Bom, vamos falar de gigantes então? Quer versículo? Vamos lá. Deuteronômio 2:11. Também eles foram contados por gigantes, como os anaquins, os moabitas, e lhes chamavam Emins. Tá? Vamos para outro. Deuteronômio 2:20. Também eles foram contados na terra dos gigantes. Neles habitavam os amonitas e chamavam de Zanzumins. Deuteronômio 3:11, porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes, e que o seu leito, uma cama de ferro, não porventura enrabá dos filhos de Amon. Gente, a cama de ferro de Og, rei de Bazã, tinha 5,20 metros de comprimento, tá? E 2,80 de largura. Ó que homem pequeno, né? Josué 17:15, e disse-lhe Josué, se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta ali para um lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, porque as montanhas de Efraim se são estreitas. Josué 18:16, e descia esse termo e até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Rinom, que está no vale dos refaíns, o vale dos gigantes, né, e dos jebuseus também. 1 Samuel fala também do arraial dos filisteus e do Golias, que nós conhecemos. 2 Samuel fala dos filhos dos gigantes e que tinha e o peso cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que exigia a espada nova, e este tentou ferir Davi. 2 Samuel fala também de outros gigantes na peleja de Gate, tá? Homens de grande estatura,
tá? Então, homens que tinham em cada mão 6 dedos, cada pé 6 dedos, e 24 no total. E ali nasceram gigantes. Segundo Samuel continua falando. Números fala, Deuteronômio fala. Não vou citar todos aqui que a gente vai acabar o vídeo falando só de versículo. Então, Josué 14:15 era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. E aqui você vai perceber o seguinte, olha... Josué 13:12, todo o reino de Og em Bazã, que o reino que reinou em Astarote, em Edrei. Olha na terra de quem que ele reinou, de Astarote, outra grande entidade, outro grande anjo decaído. E este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Então, muitos dos gigantes, muitos dos Néfilins sobreviveram. Não me pergunte como sobreviveram, mas o que eu quero dizer para você é que não foi só a Arca de Noé. Teve gente que sobreviveu e ficou na terra, se armou ali naqueles ambientes até o período dos últimos, que foram Davi que matou. Então, assim, existem outras grandes teorias que os Néfilins hoje não são mais esses gigantes assustadores. Né? Eles continuam em sociedades secretas, em grupos secretos, mas aqui a gente vai falar parecendo uma questão de conspiração, né? Então não precisa entrar nisso. Tá? Mas eu quero dizer para você que o assunto de Néfilins e os Bena Elohim não finaliza assim de forma rápida, não é só assim. A gente nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as civilizações que creem e que nós lemos na história sobre isso e temos provas históricas, desenhos e tudo mais. Então não dá apenas para dizer que não existiram. Ah, não existiu. Ah, o anjo tal não apareceu. Ah, não. Se sua doutrina nega isso, eu só lamento. Mas a Bíblia você tem muita passagem sobre gigante. E gigante aqui não é termo literal. Não tem a ver, tá? Tem a ver com a altura mesmo. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. Curta aí, por favor, compartilhe. Um abraço, viu? Deus abençoe.